E olha aí, fiel corintiana. Corinthians perdeu a quinta vez seguida no Campeonato Paulista. Liga um sinal de alerta, a situação tá crítica. Corinthians na zona do rebaixamento do Paulista. E aguarda aí, nesta quinta-feira, a chegada do Antônio Oliveira para assumir o time do Timão, fiel. E o Corinthians fechou aí a contratação de dois reforços. Fica até o final do vídeo para você ficar bem atualizado com as últimas notícias do Timão. Mas antes da gente ver, deixa aquele like para fortalecer o canal. Se for novo por aqui, clica no botão aí embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. E sem mais demora, vamos para as últimas notícias do Corinthians desta quinta-feira, fiel. Também está aqui conosco para falar mais do Santos e do Corinthians, que por outro lado, hein, Mendel? Cinco derrotas seguidas. Cinco, exato, nesse Paulistão. É isso mesmo, boa tarde Bruno, Maris, Marra, boa tarde a todos. É a quinta vitória seguida, derrota seguida do Corinthians, que não acontecia desde 2007, na campanha do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E desde 1932, o Corinthians não tinha 5 derrotas nos 6 primeiros jogos do Campeonato Paulista. Realmente um início muito ruim do Corinthians na competição, penúltimo colocado na classificação geral. O Santos mantendo a liderança na classificação geral do Campeonato Paulista neste bom momento. Corinthians aguardando, né? Daqui a pouco vai anunciar a nova contratação, o novo treinador Antônio Oliveira. A gente fica aguardando aí esse anúncio oficial do Corinthians, o técnico português que vem do Cuiabá. Corinthians precisa finalizar o acerto da rescisão de contrato com o técnico Mano Menezes. Com esse acerto aí sim pode fechar essa contratação do Antônio Oliveira para ele ser anunciado como novo técnico do Corinthians. Ele que chega com os auxiliares Bernardo Franco, Bruno Lazzaroni, Diego Favarin, o analista de desempenho Felipe Zílio, e também o Corinthians deve contratar um preparador físico. O Corinthians espera anunciar a contratação ainda hoje. Ele é aguardado para chegar no Corinthians ainda hoje também, para ser anunciado, para ser apresentado como novo técnico do Corinthians. A gente está aqui em frente ao CT Joaquim Grava desde muito cedo e, pelo que eu consegui apurar, ele ainda não está aqui. O Antônio Oliveira não chegou ao Corinthians até este momento, mas tudo indica que o Corinthians vai fechar tudo hoje para poder anunciar a contratação do novo treinador, até porque já tem domingo o jogo contra a Portuguesa, um jogo importante. O Corinthians ainda tentando, né, sair da zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Não vai contar com o Romero, recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota contra o Santos. Então a gente espera que nas próximas horas, aí, quem sabe talvez nos próximos dias, o Antônio Oliveira seja anunciado como novo técnico do Corinthians para poder trabalhar a equipe já pensando nessa partida contra a Portuguesa. O Corinthians que também vai trabalhando na chegada de jogadores. Mateuzinho, o Corinthians já conseguiu um acerto, 4 milhões de euros para trazer o jogador do Flamengo, e o Igor Coronado saindo do Al Ittihad da Arábia Saudita. O Corinthians já tem um acordo com o jogador, ele já está fazendo a rescisão de contrato com o clube árabe. Até o empresário dele nas redes sociais já tem publicado algumas fotos dando indício que já está muito próximo também de ser anunciado como reforço do Corinthians. O Corinthians, neste momento turbulento, vai se reforçando e espera a chegada do novo treinador. Agora a gente vai ouvir as sonoras, as entrevistas de ontem, declarações do Thiago Kozlowski, que é o técnico interino do Corinthians, falando sobre esse processo de reformulação do Corinthians, e também o Fábio Carille falando sobre esse bom momento, bom ambiente que vive o Santos. Um prêmio para esse grupo, que primeira vitória desse grupo em clássico num jogo grande, né? Jogadores que chegaram, que se juntaram com os que continuaram. E assim, tá muito legal de ver o dia a dia, o ambiente de trabalho, né? E isso só traz coisas positivas, mas uma vitória importante para coroar esse início de trabalho. Eu tenho falado, né, que desde o início que eu estou muito feliz, assim, agradeço demais a diretoria do Santos pelos jogadores que trouxeram, e que desde os primeiros dias de trabalho eu sabia que ia ser bom. Não dessa forma, 6 jogos, 5 vitórias, enfim, mas que ia ser bom, que ia ter entendimento, que eles iam se buscar dentro de campo. Desde o início já deixou muito claro que ia ser assim, né? A satisfação ela é muito grande. E o que eu estou dizendo,
além de qualidade, são inteligentes, porque a informação está sendo rápida, jogo em cima de jogo, e o resultado está sendo muito legal. Futebol não tem segredo, né? Nós tivemos apenas 2 semanas de pré-temporada. O Corinthians, diferente dos nossos rivais, né? Teve que desmontar o seu elenco, nós perdemos 12, 13 jogadores, né? Chegaram alguns jogadores para substituir, mas a gente teve uma perca maior do que um ganho, né, nesse momento. Isso é notório, isso é público, né? Mas, ao meu ver, o resultado mais justo poderia ter sido um empate, né? Principalmente pelo que as duas equipes mostraram. E agora eu vi o número dos jogos, né? Foi um jogo bastante equilibrado, com número de finalizações iguais, né? Acho que o Santos teve uma a mais. Essa tela mostra o atual desempenho do Corinthians no Campeonato Paulista e relaciona esse desempenho com desempenhos recentes e também ruins, tá? Desde 2017, os piores inícios. Então a gente tem, olha, com 3 pontos, assim como o Corinthians, os times que até foram rebaixados, como o São Bento, São Caetano. E o São Bento de novo. São Bento de novo, ali em 2021. Só que o Ituano não caiu, né? O Ituano, não caiu. Mas a gente vê que com esse retrospecto, 3 pontos, assim, é pra assustar, né? E é por isso que o corintiano tá assustado. Ao mesmo tempo em que o santista, ele comemora a vitória no clássico. E como o ambiente é diferente, lembra do último clássico lá na Vila? Bomba! No Cássio lá, cara, né? Lembra? Sim. Torcida correndo, tal, portão fechado depois, né? A punição. E ontem uma sintonia, né? Neymar, festa, quase 14 mil pessoas vendo a vitória. Sempre lembrando que não é o principal objetivo do Santos na temporada, o que é muito óbvio. O Santos tem que voltar para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, mas voltar para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro tendo iniciado bem o ano, estando em paz, jogando um bom futebol, com os jogadores entendendo o que o Carille está querendo, é um belo caminho. É um belo início. Então, tá de parabéns por rapidamente detectar, contratar, acertar o time e seguir bem. Tá de parabéns. É o ponto. E foi uma equipe que também se reconstruiu. Porque tudo que o técnico do Corinthians falou sobre a reconstrução... Todos os setores. Então, porque é verdade, né? Que o Corinthians passou por uma transformação e isso atrapalhou muito o trabalho do Mano. Mas o Santos, ele também passou por essa transformação. Mudança de presidência, mudança de jogadores e caindo para a Série B. E um novo treinador. O Santos, ele termina a temporada passada com um objetivo muito bem definido para 2024, né? Como o Marra já lembrou, que é o acesso para a Série A. E isso me parece ter feito a diferença no planejamento do Santos. Eu não consigo ver isso no Corinthians. Eu não consigo ver essa transparência no objetivo do Corinthians em 2024. Assim, nem como isso foi conduzido. Então, obviamente, o Santos ele não precisou, né, oferecer uma coletiva de imprensa para falar de planejamento, para falar que o objetivo é esse, é subir, é o acesso. E o trabalho foi feito pensando nisso. O Corinthians, eu não vi isso. Também ninguém prometeu mais que isso, né, Mário? No Santos, no caso do Santos. No caso do Santos, ninguém prometeu mais que isso. Não, nem jogou lá em cima. Mas é por isso, porque se você tem uma prioridade, você não pode normalmente colocar no plural, porque você pode se perder. Então, se você tem um objetivo ali, o objetivo do Santos é subir. Então, a partir de 1 de janeiro, vamos pensar sobre isso. O Corinthians, ele não me mostrou, né? Nem do presidente, nem do novo presidente, enfim, de tudo que ele prometeu, não prometeu, fez, não fez. E eu acho que isso atrapalha o Corinthians. Hoje, para mim, o que o Corinthians ele precisa priorizar é resolver a questão da multa do Mano Menezes para poder, o mais rápido possível, contar com o Antônio no Campeonato Paulista, treinando o time, comandando o time à beira do gramado. Então, acho que ele não pode se perder em outras questões. Ele precisa correr, porque é um assunto difícil de se resolver. A gente sabe, né, que envolve dinheiro, envolve acordo, precisa apresentar isso para a federação, porque senão ele tem mais uma possibilidade de jogar para frente o que ele não pode mais adiar, que é se reorganizar. Eu tenho uma dúvida aí que eu não sei se ela é jurídica, não sei se ela certamente ela é ética, mas por mais que o Antônio Oliveira não possa ser regularizado para trabalhar na beira do campo, ele pode
dar treinos para um time no Campeonato Paulista? Eu acho que pode, porque... Ele não pode assinar... Também é uma... pode Eu tô assinar falando a aqui... ele não pode só assinar a súmula, nesse sentido. Nem ser registrado, né? Como treinador. Ele não pode ser registrado como técnico. Enquanto o Corinthians não... Mas Como funcionário do clube, ele não pode. ele pode entrar dentro Como funcionário do pode clube, entrar sim. no clube e fazer o que ele bem entender lá, mas oficialmente, saindo dali para a competição, não Porque não pode. tem uma questão de preparador físico, né? Claro que o Corinthians tem outros, né? Tem base, tem tudo mais, tem uma equipe. Mas o preparador físico do Antônio Oliveira é muito importante porque ele vai trabalhar os movimentos que o Antônio Oliveira quer que ele tenha. Ele vai exigir de um grupo de jogadores o que o técnico quer dele. Então, é muito importante, concordo com você. É a prioridade. A prioridade. Ô, Mendel, nesse sentido, tem alguma previsão, né? A gente tem conversado, ontem você contou, né, que não vai ser do dia para a noite, mas existe uma urgência. Já existe um acerto com o Mano e uma perspectiva, uma projeção de quando o Corinthians vai conseguir inscrever o Antônio Oliveira? O Corinthians está encaminhando esse acerto com o Mano Menezes, como vocês falaram, tem a questão dos valores, também das garantias de como o Corinthians vai pagar, existe uma questão pagamento à vista ou parcelado, e também essas garantias financeiras que o Corinthians tem que apresentar, garantias até por escrito que o Corinthians vai pagar o que deve ao Mano Menezes por essa rescisão de contrato. Por outro lado, existe essa urgência, o Corinthians não tem preparador físico, né, para trabalhar a equipe. Tem a reapresentação hoje, mas amanhã já começa o trabalho em campo para a partida contra a Portuguesa. Então o Corinthians tem essa urgência, a expectativa do Corinthians é que consiga resolver tudo hoje para que o Antônio Oliveira já esteja à disposição para trabalhar com o time amanhã, mesmo que realmente ele possa trabalhar mesmo antes de tudo ser regularizado. Eu até imaginava até a questão de direitos de imagem, mas como a gente também não acompanha os treinos, então mesmo com um contrato não formalizado, isso é algo interno do Corinthians. Eu acho que só o anúncio mesmo, ele aparecer com o uniforme do Corinthians já seria uma outra etapa, mas de qualquer forma a comissão técnica e o Antônio Oliveira já podendo trabalhar com o time no campo já é algo. O Corinthians precisa resolver. Essa rescisão de contrato com o Mano Menezes precisa ser publicada no BID, para aí sim o Antônio Oliveira ser inscrito no Campeonato Paulista e poder assinar a súmula no jogo de domingo contra a Portuguesa. O Corinthians corre, quer agilizar tudo o mais rápido possível para ter à disposição, porque esse jogo contra a Portuguesa, o Corinthians já disputou metade do Campeonato Paulista. Dos 12 já disputou 6 jogos, então são 6 jogos pela frente. O Corinthians tentando sair da zona de rebaixamento, a gente viu aí o histórico, como chegar nesse momento do campeonato com apenas 3 pontos. É uma situação muito delicada, por isso o Corinthians corre para acertar essa situação do Mano Menezes, para poder fechar a contratação e anunciar oficialmente o Antônio Oliveira. Porque assim, mesmo que obviamente existe a questão jurídica do Antônio na questão de jogo, né, de federação, né, pro evento, regulamento, tá. E a questão ética, eu ainda tenho a questão que se eu fosse o Antônio Oliveira, eu quero tudo assinado. Me garante esse contrato, porque do jeito que tá o Corinthians hoje, não existe nem a garantia de que o cara fala assim, não, gente, beleza, eu topo já começar a treinar porque eu quero ajudar aqui o Corinthians, já quero começar, já vou dando treino, mas aí assim que vocês resolverem, a gente assina e toca o barco. Porque nem garantia disso no Corinthians, hoje eu consigo falar que não. A palavra vale muito. Que é o que o Mano tá exigindo, né? Não, eu assino tal, a rescisão, mas desde que eu tenha garantia, claro. né? Ele não tá querendo que o valor todo apareça na conta. Seria ótimo, né, Mário Mar? Mas ele tá querendo porque pelo menos tem a garantia. Porque o Mano também fica preso, né? Assim, ele pode ter uma outra proposta de trabalho, mas ele não tem como trabalhar em 2. Porque ele teoricamente ele ainda está trabalhando. Sim. Ele está empregado. Na prática, não. Porque imagina, ele vai, aí o Antônio resolve, não, vou dar um treino lá no Corinthians, ainda não tá nada certo, já vou preparar o time contra a Portuguesa. Do nada, o Augusto resolve contratar o José Mourinho, o Antônio, obrigado, beijo, tchau, não assinou nada. Tudo já bem, é uma boa. Tudo bem, mas assim, nunca se sabe, né, nessa situação. Não, então, e é por isso que é importante a gente falar disso, porque assim, a informação que o Mendel traz pra gente, o Antônio já se apresenta hoje, já vai conversar com os jogadores, isso não é garantia. Né? Isso não é garantia de que ele estará no jogo contra a Portuguesa. Então, por isso que a gente sempre coloca esse alerta e esse adendo, porque a gente tem visto o que está acontecendo, né? Sim.
Sim, e dá uma desconfiança. Quantas pessoas Assim a gente já como viu o Meira agora? está desconfiado. Passa qualquer carro ali, ele olha e O desespera. Mateuzinho não treinou com a camisa do Corinthians e se preparou para o jogo e depois o Mateuzinho tá no Flamengo? Isso. O Veríssimo até ontem ia estrear. O E Veríssimo foi anunciado e não ficou, enfim, é o que a gente acompanha nessas últimas semanas. Agora é o seguinte, os números que o Mendel, que a gente mostrou na nossa tela, é que o Mendel estava avaliando ali também. Faltam então 6 jogos. Um deles é o Palmeiras. Tá, um deles é o Palmeiras na casa do Palmeiras, né? Sem Barueri, né? O jogo, o Allianz ainda tá fora. O Corinthians, ele precisa de, pelo menos, 12 pontos. Ou seja, 3 vitórias nesses 6 jogos. Tá falando pra Não cair. ser rebaixado. que é a prioridade. Espera a contagem. Mas né? é um risco ou não? Hoje Diante do que tem no Campeonato Paulista, ele vai fazer esses pontos? Hoje eu tenho a sensação que o Corinthians vai fazer os pontos necessários para não cair, o que não quer dizer que vão ser esses 12. Sim, pode ser que seja menos, né? É contar também com os outros não pontuarem. Acho que o Corinthians teve uma produção, uma competitividade melhor ontem. Acho que é possível o time se acertar, mas a gente nunca pode esquecer do que é o peso emocional de um clube do tamanho do Corinthians, do jogador. A bola começa a não entrar, é um saco, é triste. Tem que ver como que o time vai lidar também com essa quebra de Copa do Brasil no meio, né? Tem o Cianorte antes de terminar essa fase do Campeonato Paulista, então vai precisar administrar já desde agora, né? Porque, assim, é a concentração no momento, que o momento é péssimo no Paulista. Então, assim, ele vai enfrentar os adversários e 90% deles estão à frente do Corinthians. Então, assim, ele precisa buscar o resultado contra esses adversários. A gente vai colocar ele como favorito diante desses adversários muito por conta do que pode apresentar, muito por conta de um imaginário, qualidade individual, fator novo com o treinador. Mas se olha na tabela de classificação, não é garantia. Então, assim... Até a Ponte, que era alcançável, consegue um resultado espetacular ontem, né? Entendeu? Então, a mobilização, ela... Eu tenho o alento de... É muito cedo, claro, né? Mas acho que o Garro vai ajudar muito. Acho que vai... Como o Félix em um time, acho que arrumado, né? Ele já mostrou que tem ali uma qualidade técnica, uma condição boa para ajudar o Corinthians. Mas é aquele negócio que vocês falavam com o nosso querido Eugênio Leal, do caminhão. Caminhão maior na ladeira, vai ficando mais pesa muito pesado mais. e vai puxando O Corinthians não está acostumado. Só, em relação ao Coronado, informação de 37 milhões e meio de reais que o Corinthians ofereceu por um contrato de 2 anos, tá? Eu trouxe para vocês aí a somatória disso tudo. Vai dar, na verdade, 1,5 milhão de salário por mês, tá? Eu confesso para vocês que eu não conheço o Coronado, entendeu? Ele pode chegar aqui e dar coronhada em todo mundo. Ou pode chegar aqui, enfim, e não acontecer nada. Em relação ao Coronado, 1,5 milhão por mês. Cara, o Corinthians economizou bastante, né? Se for realmente um craque, um jogador de 31 anos de idade, tá? Cara, enfim, se for um craque, eu acho que vale a pena. Se tem a certeza que é um craque, calma, Samir, vocês ficam me ajudando, né? Só daqui a pouco eu arrumo confusão com todo mundo. Olha só, o Coronado, 1,5 milhão por mês, 31 anos, tá? Vocês, para mim, contrataram o Coronado, se fechar. Vocês, torcedores, né, que tem força, principalmente nas redes sociais. Porque o que esse rapaz está sendo oferecido para o Corinthians, ó, desde que vovô era garoto, já oferecia um Coronado para o Corinthians. Mas dessa vez vai. Até porque o Augusto deu uma entrevista e falou que no mandato dele ele não ia repatriar jogador acima de 30 anos. Cara, é uma promessa que não dá para cumprir, entendeu? Mas na hora da eleição você fala qualquer coisa. Tá vendo? Não dá para cumprir. Como é que o Coronado tem 31? Mas vale a pena. Agora, 1,5 milhão eu fico preocupado. Se for craque, tá? Se for craque o Coronado, 1,5 milhão tá bem pago. Beleza?
Agora, o tempo vai dizer, né, gente? Hein? O tempo vai dizer, tá? O Mano estava preparando o Coronado para potencializar o Garro e, na visão do Mano, ele ia se encaixar perfeitamente no Corinthians. Tá? Agora, eu acho o seguinte também, né? O Coronado vem, se chegar, né? A negociação está adiantada, eu acho que tem tudo para ser jogador do Corinthians. Realmente eu confirmei, né, os valores, enfim, tudo que a gente sabe que tá rolando. A rescisão, que era o mais difícil, né, saiu. O empresário dele é corintiano, né? Enfim, tá tentando ajudar. Eu acho que tem tudo para acontecer, mas, né, eu não vou cravar o Coronado de novo. Por quê? Vai que o Botafogo atravessa. Vai que não sei quem atravessa. Eu, né, vou ser cauteloso em relação a cravar o Coronado. Mas é um jogador que vem para o Corinthians para ganhar R$1,5 milhão por mês, tá? Salário do Coronado. E mais, né, mais uma graninha de luvas no ato, tá bom? Já que o Corinthians não vai pagar o Al Ittihad, vai pagar o Coronado, tá bom? Então, assim, é um alto investimento, mas de um jogador que a diretoria pode fazer esse alto investimento e agradar toda a fiel torcida. Porque o termômetro de Coronado nas redes sociais, meu amigo, é um termômetro, assim, de 100% de aceitação, tá? Torcida do Corinthians, meu irmão, quer o Coronado, entendeu? Acabou, eles foram lá e ofereceram mais do que todo mundo. Eu não sei se alguém vai cobrir, eu acho difícil alguém cobrir uma proposta dessa, né? R$1,5 milhão de salário por mês, que foi o que eu apurei, e mais luvas no ato, tá? Vai ser uma bolada de luvas aí pro Coronado. Ah, e outra informação importante, hein? Aquele empresário que meia dúzia de bobão aí ficava assim, amigo, cadê o empresário? Cadê o investidor? É o investidor que tá bancando essa parada aí, tá? Porque o Corinthians não tem dinheiro. O Corinthians tá igual eu. Eu não tenho dinheiro, lembra? Né, que vocês ficavam pedindo para contratar o Gabigol. Eu dei um grito um dia. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Virou até meme. Tem até aquelas figurinhas, né, que rola no WhatsApp. Eu não tenho dinheiro. O Corinthians, o empresário, tá? O investidor que vai bancar, tá bom? Agora, o investidor vai bancar, mas não se iludam, tá, gente? Investidor, o nome já fala. Ele investe. Entendeu? Ele investe. Ninguém dá dinheiro de graça para ninguém, meu amigo. Ninguém dá. Então, ele vai pôr uma grana lá, e vai querer depois recuperar isso, tá? E tá aí, fiel corintiana. O Corinthians corre com urgência aí, né? Para tentar resolver a situação do Mano Menezes, para apresentar aí o Antônio Oliveira oficialmente como novo técnico do Corinthians, fiel. O Corinthians aí espera o Antônio Oliveira nesta quinta-feira, né? Aliás, já era para estar lá, porque o Corinthians precisa de um treinador. O Corinthians precisa de um técnico e o Corinthians precisa dar uma resposta no Campeonato Paulista. O Corinthians precisa urgentemente parar de passar vergonha, parar de perder, para conseguir pelo menos se manter na primeira divisão aí do Campeonato Paulista, que seria logo um pesadelo para nós corintianos se o Corinthians caísse, né? Eu sei que é muito difícil o Corinthians cair, mas do jeito que a diretoria tá fazendo, do jeito que os jogadores estão jogando, o Garro, né? Foi uma notícia boa no jogo de ontem, né? O Garro sentiu a derrota mais do que muito jogador que tá por lá. E eu não sei porque o Maicon não sai desse time. Eu não sei porque o Maicon não sai do time do Corinthians. Eu não sei o que esse cara tem. É um acerto com a diretoria para não poder sair do time do Corinthians. E são vários jogadores aí que bem abaixo no timão. Inclusive, o Pedro Raul contratado
bem abaixo. Não sei se valeu a pena essa contratação. Muita coisa aí acontecendo nos bastidores do Corinthians, né? E agora o Corinthians ganha 2 reforços, né? Junto da chegada do Antônio Oliveira. Igor Coronado, meio campo, e o Mateuzinho, lateral direito aí. São os 2 reforços que vão chegar aí junto com o Antônio Oliveira para ver se dá uma erguidinha aí nesse elenco corintiano, né? O Igor Coronado vem para ser o meio-campista para ajudar o Rodrigo Garro, que praticamente jogou sozinho ontem, né, fiel? Só ele quis realmente jogar aí. E até o Ranieri foi um pouquinho abaixo ontem. Eu acho que ele sentiu. O time tá tão ruim, que até os caras que tava jogando bem tá começando a pegar a tiriça de quem tá jogando mal, né? Matias Rojas, Yuri Alberto, Maicon, Hugo. O Hugo, pelo amor de Deus, também. Não sei o que o Duílio viu nesse cara pra contratar esse jogador, né? É impressionante. E eu gostaria de saber a opinião de vocês. Se vale a pena pagar 1,5 milhão de reais por mês para ter o Igor Coronado no Timão, fiel. Vale a pena esse investimento? Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre essa contratação e sobre aí a chegada do Antônio Oliveira. Eu vou ficando por aqui, esse foi o vídeo de hoje. Qualquer novidade eu trago aqui no canal. Deixa aquele like para fortalecer. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!